para o próximo, terceiro livro. Vá-se embora. Vou embora, né? Vá. Olha, o terceiro livro, ele foi publicado pela Amazon como e-book, né? E recentemente eu tirei da Amazon que eu vou lançar ele já na forma impressa. Então, já estou aqui, ele está no Prelo, já está aqui com o livro no Prelo, está na editora. E a capa dele, que estava no e-book, é essa capa daqui. Não sei se a luz está deixando, mas Zé Barão. Zé Barão, essa capa, viu? É de uma artista, uma fotógrafa fantástica lá de Salvador, da Bahia, Rita Freire. Ela é magnífica. As fotos dela falam porque ela é uma fotógrafa da antropologia. A linha dela é antropologia. Então ela não tira foto, ela, ela retrata algo. Então essa Uhum. foto é dela. Ela tirou essa foto, você tem ideia, em Queimadas, lá no interior da Bahia, né? E esse livro daí, ele tem uma história peculiar. Por quê? Eu tinha acabado de escrever Segredo Royal, que foi muito exigente para mim. Porque era um contexto com neve, eu tinha que entender como eram as estações, o que é que acontecia, tinha que retratar aquele ambiente que eu estava vivendo, porque era o ambiente do livro. E foi exaustivo para mim. Quando eu terminei, passei um tempo respirando e depois telefonando. De vez em quando eu telefonava para algumas pessoas lá do Canadá para cá e falei com um amigo meu chamado Gilson Matos Dantas. Gilson Matos Dantas é um caçador daquele, sabe aquele cara que nasceu, a vida dele é a vida no mato. Ele nasceu para fazer isso, ele é caçador de natureza. A vida dele no mato é uma. A vida dele na cidade, em Aracaju, em outro lugar, é outra. E aí eu conversando com ele, ele disse assim, Haroldo, me aconteceu uma coisa estranha. E ele começou a dizer sobre uma caçada que ele foi fazer, que ele estava acostumado a fazer centenas de caçadas com os amigos dele, no Raso da Catarina. E essa caçada, especificamente, ele se perdeu. E ele contando aquilo, e eu me envolvendo com aquela história que ele estava contando. Quando ele terminou de contar a história, rapaz, eu fiquei uns dias hibernando, quase como urso canadense, hibernando aquele negócio, aquela história, né? E eu tinha acabado de ler o livro de Guimarães Rosa, é, das veredas, né? Aí, aquele negócio, a história que eu escutei de Gilson, o livro que eu li de Guimarães Rosa, aquele negócio foi entrando em ebulição dentro de mim, entrando em ebulição. A história, ela se desenhou na minha cabeça. E eu comecei a escrever. Rapaz, foi uma coisa impressionante. Porque, por exemplo, Segredo Royal eu escrevi em 1 ano e meio, mais ou menos, né, com os intervalos e tudo, 1 ano e meio, 2 anos. Além do Alpendre, uns 5 anos, 4 anos, mês passado e tal. Quando eu comecei a escrever Zé Barão, isso durou, acho que 5 meses. Foi uma coisa assim, uma explosão de, de, de ideias que foram vindo, as personagens criando de uma forma quase completas, elas vinham quase completas. E a história começa justamente com um caçador que se perde na mata. Agora esse cara se perde na mata e eu tenho que descrever essa mata do sertão de onde ele estava. Eu tenho que citar as árvores que estavam ali, como eram as caças, os tipos de caça. Eu tenho que entender tudo isso para retratar de modo mais fidedigno aquilo que aconteceu. Pois bem, esse cara, esse caçador, ele se perde do grupo porque ele vai atrás de um veado, ele tinha que matar esse veado. O veado começa a correr para um monte de mata e ele vai atrás e se perde do grupo. O que já isso é uma coisa muito anormal, né? Um caçador que se perde do grupo já é uma coisa inédita, diferente. Mas aconteceu com o meu amigo, né? E aí, quando ele conseguiu dar um único tiro certeiro e pegar no veado, e a relação
do caçador com a caça é uma relação completamente diferente daquilo que nós podemos imaginar de uma pessoa que mata um bicho, etc. É uma relação, tem outro significado. E aí ele tinha dado aquele tiro, certeiro, e como já estava anoitecendo, ele percebeu que já tinha se perdido do grupo, ele não queria arriscar voltar e se perder no meio do caminho. Ele deitou para descansar, e aí vinha uma cobra. Que cobra poderia ser essa que existia no sertão, naquela região, que eu não podia fazer, que não existia ali? Aí veio a salamandra, passou por cima dele e ele sentiu, ele estava deitado, descansando, sentiu aquela cobra passando por cima dele e tomou susto. Porque a cobra não ataca se não for, se ela não se sentir ameaçada. E aí, quando ele tomou aquele susto, a cobra percebeu e atacou. Quando ataca, o veneno já foi ali, ele conseguiu eliminar, mas já estava com veneno. Anoitecendo, ele não podia mais voltar, se sentia perdido. E aí, rapaz, acontece uma coisa fantástica. Esse cara, perdido na mata, envenenado, sabendo que ia morrer, desmaia, porque já começa o processo de perda, né? Perda de consciência, etc. Desmaia. E quando ele se acorda, ele estava em uma choupana, um casebre, uma tapera. E diante dele tinha um ser estranho. Um velho, com a aparência toda daquele sertanejo bem massacrado. E aquele cara não falava. Olhou ao lado e viu aquela tapera, uma coisa de tudo pobre. Não sabia nem onde é que ele estava mais. Resultado, esse cara não podia andar. Sentiu que tinha sido... tinha tido medicação, porque ele viu. E certamente foi a responsabilidade dessa pessoa que estava ao lado dele. Como ele não podia sair, a única coisa que ele tinha é conviver com esse cidadão. E, rapaz, nasce uma história, uma relação desse jovem, que era um jovem, o caçador era um cara do interior, de Poço Redondo, mas que estava estudando universidade, ou seja, um cara que tem outra cabeça. A raiz dele era do mato, mas ele tinha outra cabeça. E aí ele estava em convivência com essa figura, esse senhor, essa figura estranha, que não se vestia bem, magro, mas de uma sabedoria, rapaz. Pense naquela sabedoria do nordestino, que tem a conexão com a natureza, conexão consigo mesmo. E, portanto, ele passava em palavras não muito concatenadas, e isso no livro se explicita, passava de maneira meio fora de ordem, mas que claramente você entendia a mensagem. Rapaz, a convivência desse jovem com esse velho, de mundos tão opostos, faz uma revolução interior nesse rapaz, que quando ele está bem e volta para Poço Redondo, ele é outra pessoa. Ele começa a enxergar coisas que eram nos amigos dele, na família dele e na cidade, que antes ele não tinha coragem nem de expressar. E começa uma revolução em torno disso aí. Agora veja o que é a escrita. Eu estava escrevendo nessa linha e chegou um certo momento que, quase no final, que ele começa a redigir uma carta. E eu não vou falar para não dar um spoiler aqui em relação ao meu próprio livro. Mas a carta que ele escreve é uma carta tão fantástica que ele diz assim, eu tenho que enviar essa carta. Quando eu percebi aquela carta e o impacto que ia ter aquela carta, ao chegar nas mãos de quem deveria chegar, eu peguei aquela carta e coloquei no início do livro. Veja, são coisas que você só descobre no processo da escrita. Aquela carta saiu do final, foi para o início do livro. Então, quando você começa o livro, tem uma carta. E você diz assim, o que é que essa carta tem a ver?
Aí veja o leitor. Uma pessoa que leu o livro chegou para mim e disse assim: rapaz, ó, eu li aquela carta, eu comecei a ler a carta. A carta é linda, rapaz, tem uma conexão, o saber, a sabedoria. Eu achei linda. Quando eu comecei a ler o livro, porque é uma carta no prólogo, né? Quando eu comecei a ler o livro, eu disse: qual é a conexão da carta com essa história? E aí ele vai lendo, vai lendo. Quando chegou no final, ele disse assim, que tinha quando a personagem assim, enviei a carta para... Aí ele disse a carta. Ele voltou para o início do livro, releu a carta, e aí ele disse assim: rapaz, toda a história, ela teve um link, ela se linkou. Então, isso é o processo da escrita. É o que eu queria dizer para quem tiver... O processo da escrita é maravilhoso. Porque você tem a história, mas no processo você faz mudanças nessa história, pensando no leitor, né? Pensando no leitor, que depois que a pessoa lê, isso forma uma conexão fantástica. Uhum. E aí, como esse livro estava na Amazon, teve uma pessoa que era amiga nossa lá do Canadá, que é portuguesa. E ela disse: Haroldo, comprei seu livro. Aí disse: agora vai ser um desafio. Uma portuguesa lendo um livro muito ambientado no sertão nordestino. Se essa pessoa entender esse livro, vai ser um negócio. Aí ela disse: olha, aí pronto, ela disse que então eu tinha comprado, né? Aí uma semana depois, ou 2 semanas, o nome dela é Isabel. Aí Isabel manda uma mensagem para mim: disse: Haroldo, eu viajei de Montreal para Portugal, que eram as férias dela, de Montreal para Portugal. E aí, quando eu sentei no avião, eu disse: bom, eu vou começar a ler o livro de Haroldo. E abriu Zé Barão e começou a ler. Quando ela começou a ler, ela disse: Haroldo, não consegui parar mais. Quando eu cheguei em Portugal, eu já estava com a história toda lida e aquele negócio reverberando dentro de mim. Quando ela me escreveu, rapaz, eu disse: que coisa impressionante. Veja, uma pessoa portuguesa de Portugal, tem uma diferença, que leu um livro ambientado no sertão nordestino e entendeu o livro, que ela fez comentários, de quem fosse da região. Aí eu disse: olha, isso é milagre da palavra, né? A palavra tem essa força, né? Quando você tem o seu sentimento e coloca isso na palavra, quem lê se conecta com isso. Exato. Né? Por isso que não tem a literatura, ela não tem um espaço definido. Uma pessoa do Rio Grande do Sul pega um livro ambientado no sertão, ambientado em Montreal, e vai ter aquela conexão. E outro qualquer do norte do Brasil também vai ter aquela conexão. Essa é a força e a potência da escrita, que eu acho. Exatamente. Eu tenho uma experiência com essa coisa de você tentar fazer com que o leitor se aproprie da experiência que você está contando, né? Aí quando eu publiquei esse meu segundo livro, se chama Fabulosa Lenda de Leyland, que é uma autoficção, também pela Bagaço, né? Isso foi em 2010, a publicação desse livro. Eu conto uma história de um cavaleiro medieval que vai parar nos tempos, naquele período, né, que foi 2004, 2005, por ali, vai parar numa cidade chamada Leyland. Ela existe mesmo, essa cidade, né? Ela fica na região dos lagos, na Inglaterra, que foi onde eu vivi, né? E ela é famosa porque ela ainda tem, né, mas ficou muito famosa lá na metade do século passado para década de 80, porque ela fabricava os ônibus de marca Leyland e ficaram famosos no mundo inteiro, esses ônibus, né? Mas é uma cidade pacata, tem 15 mil habitantes ali e fica perto de uma cidade onde eu estudei, fiz meus mestrados, né? Eu tenho 2 mestrados na Inglaterra. E toda essa história é muito interessante porque quando eu fui morar na Inglaterra, eu fui para estudar inglês. Eu queria muito fazer pós-graduação, mas eu não tinha grana, cara. E numa dessas idas e vindas da vida,
eu consegui um contrato lá com um cara que um senhor tinha feito uma licitação, ele conseguiu um contrato para instalações nas escolas e me chamou para trabalhar com ele. Aí eu digo, eu vou. Aí acabou que eu saí viajando a Inglaterra inteira de carro, né? E um belo dia eu fui parar numa paróquia, só para me hospedar com eles, para seguir viagem para o trabalho. Cara, eu tive 5 minutos de contato com o pároco, o chefe da igreja, né, naquele local. E aí fui embora para Londres, voltei e tal, e depois de uma semana eu recebo uma ligação dele dizendo que eles estavam fazendo uma seleção para contratar alguém para trabalhar com jovens, crianças. E porque lá o pessoal não quer trabalhar com as crianças jovens da Inglaterra, porque são muito danados, né? Aí eu disse, eu vou fazer esse negócio, né? Porque estou aqui, estou querendo fazer uma experiência interessante. Então, toda a história da fabulosa lenda de Leyland é esse cavaleiro medieval, e quando eu falo medieval, isso denota a minha cabeça quando eu entrei em Leyland, que era um forasteiro, né? Um cara de outro tempo, de outra cultura, de outra maneira de pensar, que entra no mundo de uma cidade pequena do interior da Inglaterra. Pensa num choque cultural aí e tudo que se desenvolve nisso aí, né? Então, assim, todos os personagens, os padres que eu conheci da paróquia, um se chama Equiláteros, outro Isósceles, né? E aí e tudo isso tem uma ligação, né, com a personalidade dos caras, né? O padre que era todo certinho, né, não tinha nada que tinha que ser daquele jeito. Então, assim, já tinha outro que era mais descolado, mais jovem, já pensava de uma forma diferente, né? Então eu convivi com essas pessoas que hoje, quando você lê, por exemplo, essas histórias de Charlie Dickens, por exemplo, né? Sim. Você vê os personagens bem característicos da cultura britânica, né? Eu vivi isso, cara, num pessoal do interior lá da Inglaterra. Então tinha aquelas figurinhas, uma senhorinha já velha, né, que cuidava das roupas dos padres, etc. Eu convivendo com as crianças, mas tudo assim, utilizando sempre esses pseudônimos e essas figuras, criando esses personagens, né? Mas que se você, quem me conhece mesmo, né, e lê o livro, depois fica se perguntando, essa história é tua, né? Foi tu que viveu isso aí, né? Aí esse negócio é legal, porque o cara começa lendo a história e depois diz, não, isso aqui foi tua história. Foi tu que viveu lá, né? Eu disse, não, de fato, isso é uma história que eu vivi, né? Mas que ela é decorrente de toda uma experiência que foi vivida lá. Inclusive tem a história de um pessoal que vem de outra região, de outro planeta, se chama Choeland, né? Porque a gente fez um evento lá para os jovens com italianos e alemães, né? Que eu conhecia e chamei os caras. Então os alemães, eu digo que eles vêm da Genauland, porque alemão é danado para chamar Genau, né? Genau que significa exato. Então eu coloquei, os caras vêm de Genauland, e toda a descrição do que os caras faziam, as roupas que eles vestiam, os jogos que a gente fez naquele período, né? Os contatos que eu tive, as pessoas que foram conhecendo, foram entrando na minha vida. Então é tudo assim, ficção, autoficção, né? Mas que quando você lê, além de ser divertido, porque eu trago um pouco da língua inglesa, do alemão, né, traduzindo e mostrando como é que se pronuncia aquilo ali. Então é uma salada assim, numa ficção, mas que no final das contas conta uma história de um período em que eu vivi na Inglaterra, né? Quem lê no final, quem tem contato comigo e lê no final, como eu te falei, acaba surgindo essa indagação. Isso aqui foi tu que viveu lá. Eu digo, não, é de fato. Quem não me conheceu, meu aluno, por exemplo, da universidade, que pega o livro e acha um negócio muito legal, porque acaba sendo uma história que serve tanto para criança como para adulto, para jovem, faz você viajar, sair do canto onde você está, para viajar completamente para um ambiente onde você nunca viveu antes, mas que você consegue... Você consegue, de certa forma, entender como é que é isso. E essa viagem, eu queria colocar isso aqui, que o livro faz você viver,
é parecida com a viagem de um filme bacana, que tira você do tempo onde você está vivendo, você entra ali naquelas 2 horas e viaja ali, e quando termina o filme você diz, poxa, por que acabou, né? Porque estava tão bom. Embora o livro seja muito mais denso, muito mais, você passa muito mais tempo se degustando, né, naquela história ali, vai no seu tempo, mas a viagem é muito parecida. Então eu acho a importância do livro nesse sentido muito grande, de conseguir, se o livro consegue tirar o cara que lê, ou a leitora, e faz ela viajar, faz ela ter um pouquinho da mesma experiência, sem nem precisar ter vivido aquilo ali, eu acho que isso é uma coisa muito, eu diria, fantástica, porque o livro consegue realmente fazer isso, né? Consegue fazer com que alguém aleatório entre na história e saiba como é mais ou menos, e sentir mais ou menos como foi aquela experiência. Você vê aí que algumas pessoas até comentaram que leram o seu livro, não, eu choro nessa parte do cavalo também, né? Você fala que você chorou, mas tem um leitor lá que chora também quando lê. Quer dizer, é uma experiência, o cara foi teletransportado para aquele momento lá junto com você. Então, eu acho que o livro tem essa coisa muito bacana de poder levar as pessoas para viajar, né? Depois eu peguei meu terceiro livro, ele se chama Filosofando Sem Aperreio, tá aí doido, né? Que é uma expressão que a gente tem por aqui, e que na verdade é uma expansão do meu primeiro livro. Aí eu já incluo a Covid no meio, já tem um monte de elementos, né, que eu trouxe desses, que tem um lapso aí temporal de 10 anos depois da primeira publicação para essa expansão, né? Então tudo que eu fui acumulando de conhecimento, eu estou agora entrando nessa coisa da medicina tradicional chinesa, práticas integrativas, reiki, né, florais de bar, eu trago nessa expansão, né, esses comentários para enriquecer o diálogo, né, para torná-lo um pouco mais instigante do que o primeiro livro. E os outros livros que eu publiquei são livros acadêmicos decorrentes das experiências que eu tive, por exemplo, nos mestrados que eu fiz 3 mestrados, cada mestrado eu fiz um livro, e da minha tese de doutorado também. Mas eu acho assim que a gente falou do início, meio e fim, tu falou da história que se constrói no decorrer também do processo, né? Como você falou aí, dessa carta no início, que o cara lê a carta, viaja, não sabe exatamente o que é, como lê o livro, volta lá e consegue conectar tudo, né? Isso se constrói também, esses caminhos se constroem no decorrer do processo. Tem essa coisa de você poder levar para o outro uma experiência que você viveu e quer compartilhar de uma forma diferente. Não por foto, né? Não por foto, porque você às vezes abre o álbum, viaja lá também, né? Mas não diz o suficiente que a escrita pode te dar, né? Então eu acho assim que o livro tem essa capacidade ele é esse veículo de trazer pessoas para vivenciar o que o escritor vivencia. Inclusive, assim, na minha live passada com o professor Tasso, que é de linguística, eu falei muito essa coisa do diálogo que o leitor tem com o livro. Sim. As pessoas acham que não existe diálogo. Como é que eu vou dialogar com um livro? Ora, tem todo sentido, cara. Você está lendo a história lá, alguém se debruçou ali para escrever aquilo ali. Então, o livro acaba sendo um diálogo com o escritor também, né? E aí, essa coisa de você passar de um polo passivo e um ativo, o leitor e o livro que é passivo, para ver a leitura e a escrita de uma forma muito mais dinâmica. Não é um polo passivo. Eu digo até mais, que o sentido que os teus leitores produzem da tua história variam, e muito, porque decorrem também das experiências que eles carregam em si mesmo, das histórias de vida que eles têm. Então, assim, eu consigo entrar na tua cabeça de certa forma, porque tu escreveu, mas ao mesmo tempo a experiência que eu tenho ao ler o seu livro é diferente da experiência que talvez sua filha teve ao ler o livro, ou seu amigo teve ao ler o livro, entendeu? Então, veja que negócio assim massa, dinâmico que é a leitura. De um livro podem surgir tantas outras histórias, tantas outras compreensões, e ao mesmo tempo
todas essas pessoas vivenciaram o que o escritor deixou lá escrito naquele documento. Eu acho isso muito legal, né? Do ponto de vista, aí estou já entrando na psicologia, mas do ponto de vista prático, assim, do ponto de vista da robustez de um livro, né? O que o livro pode trazer como experiência é muito amplo, é muito dinâmico. E diga-se mais, de um livro saem filmes, né? Podem sair filmes contando a história do livro de uma forma muito mais visual, muito mais... não é que é o caso, por exemplo, da J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter e outros livros, né? Então, assim, de repente, Zé Barão aí um dia vira filme, né? Quem é que sabe se não vai ser? Um dia vira um filme, e aí quem lê o livro vai... Eita, eu já li esse livro, eu quero ver agora a versão em vídeo, em filme, né? Porque muita gente diz, mas o livro é muito melhor do que o filme. Mas são duas instâncias completamente diferentes, não tem nem como comparar, na verdade. Né? Mas assim, para dar eu acho que o panorama da escrita é isso. O cara, quem quiser escrever, tem que meter a alma no processo, né? Tem que querer chegar num ponto final, tem que querer envolver o leitor, porque se você não fizer isso, não adianta, é um diário. Exatamente. É um diário, entendeu? É um diário. Se você quiser envolver o leitor, você tem que pensar nas estratégias. Como é que eu vou envolver essa pessoa que está lendo, né? Essa coisa da curiosidade do capítulo, dá de graça o que vem depois, jamais. Vai lá, vai ler lá para ver o que é que tu encontra depois, né? Então, acho que esses são os caminhos que, assim, eu diria que alguém que quer começar a escrever deve tomar. Aí eu passo a bola para você. Ô, Marcílio, eu vou pegar aqui uma coisa que você falou que eu achei muito importante. A história dos nomes, né? Quando você falou do seu livro, quer dizer, a definição, para mim acontece assim, a definição do nome da personagem não é aleatório. Ele nasce do contexto onde ele está sendo feito. Então, tem que saber quais os nomes daquelas pessoas, como você fez, quais os nomes daquelas pessoas, os nomes mais comuns, e como elas são chamadas. E aí você dá o nome à personagem daquela forma ali. Isso é muito importante naquilo que a gente já falou aqui várias vezes, da verossimilhança, né? Essa questão o prender o leitor está muito ligado a isso. Agora tem uma coisa que eu queria chamar a atenção para quem está escutando a gente e que faz parte muito da vida de quem escreve literatura. E eu vou começar uma história que até eu contei uma vez na Flip, a última Flip que teve. Eu fui falar um pouquinho sobre Segredos de Mont Royal, né? E eu disse isso, que uma vez perguntaram, um cara escreveu um livro, e ele estava inseguro se esse livro era uma coisa, porque a gente escreve e não sabe como é que o outro, como você chegou diante do editor e disse, rapaz, meu livro é bom, meu livro vai ser uma explosão, mas a gente fica na insegurança, diz, aquilo que eu escrevi está chegando, né? Então eu tenho uma prática assim, quando eu escrevo, alguém lê, ou é Sandra, minha esposa, ou é um amigo meu, e aqui eu vou fazer, vou revelar um segredo, né? Seu irmão Marcelino, ele está com um livro meu hoje, lendo o livro, que é o próximo livro que eu vou lançar depois de Zé Barão. Então ele tá... Porque isso é importante, você ter um aval de algumas pessoas que você sabe que são críticas, que estão ali não para dizer bater palmas ou dizer que está tudo bom, mas pessoas que apontem falhas no seu livro. Então eu tenho esse costume de mandar para alguém, leia aí, me diga, faça seus comentários, suas críticas. Bom, esse rapaz, esse escritor, que hoje é famoso, mandou para Clarice Lispector. Mandou o livro. Aí ele ansioso, né? Mas qual vai ser o retorno disso? E ela nada. E ela nada. Aí ele não aguentou, pegou o telefone, telefonou para ela. Ela morava no Leme, ali no canto ali, Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele disse que telefonou. Aí quando ela atendeu, do jeito que ela era, despachadona, né? Aquela voz que ela tinha grave. Aí ele perguntou, eu queria saber
se você recebeu meu manuscrito, se você leu, se gostou. Todo inseguro. Aí ela começou a dizer as coisas. Não, o livro é bom porque você tá... Aí ele disse, não, eu tô com receio e tal. Aí ela disse assim, se você tiver medo, não escreva. Pá, desligou o telefone. Rapaz, aquilo para mim foi uma revelação importante como escritor. Ou seja, eu não posso chegar diante de uma cena que eu quero descrever, seja ela qual for, e ficar com receio moral, religioso, do que vão pensar, do que vão sentir. Aí, mas Haroldo escreveu aquilo. Se eu cair nessa armadilha, aí eu vou ser medíocre. Porque eu não vou estar respeitando aquilo que está dentro de mim, que é para sair. É a minha falta de respeito ao leitor não colocar do jeito que tem que sair. Exato. Seja qualquer cena ou frase de uma personagem. Se ele está agredindo, se ele está sendo violento, se ele está sendo amoral, imoral, ele tem que ser assim. Né? Então, se você não tiver essa dimensão de que o medo, na hora que você está diante da escrita, o medo daquilo que vão pensar tem que ficar do lado, então você tem que parar, refletir novamente e ver se você está no momento para fazer. Né? São dicas assim que a gente vai dando, que eu acho que são importantes, porque, veja, uma coisa que eu acho, o escritor não é um ser do Olimpo. Às vezes as pessoas colocam isso. Teve uma prima minha uma vez me apresentou assim, oi, esse é meu primo, ele é escritor. Eu achei aquele negócio, rapaz. Por quê? Porque o escritor é um ser como qualquer outro. Da mesma forma que eu admiro o encanador que chega aqui em casa e sabe mexer com aquelas ferramentas e faz um concerto em 5 minutos, que eu levaria 5 horas para fazer, é a mesma coisa o escritor. O escritor é aquele cara que senta diante de uma história, diante de um computador, e ele vai levar ali dias e dias diante daquela história, debulhando aquelas palavras, mudando uma palavra pela outra, escolhendo a melhor palavra, a palavra mais correta, que mais se encaixa, se a frase está perfeita, se o parágrafo está completo. Esse trabalho, às vezes eu comparo com o trabalho de um escultor. Ele pega aquela pedra bruta e sai ali esculpindo, tirando uma coisa, tirando outra. Às vezes tem textos, quando eu vou revisar, que eu tiro um parágrafo inteiro, tiro uma frase inteira. Para quê? Para que o leitor, quando olhe para aquilo, entenda melhor aquela história, né? Então, eu acho que é isso. O escritor é um cara, antes de tudo, dedicado. Ele tem que sentar e escrever. Ah, no dia não está bom? Tudo bem, continue. No outro dia seguinte será melhor. Se você disser assim, estou sem inspiração, não vou sentar, aí pode ser que não saia. Então você tem que sentar e escrever. Escrever. Quando você revisar, você vai cortar muita coisa, vai mudar coisa. Tudo bem, faz parte do processo. Esses pontos aqui que eu queria colocar, eu acho que a escrita, a palavra, o escritor, ele tem uma relação muito íntima, como você acabou de falar, muito íntima com o leitor. Existe um diálogo entre o escritor e o leitor. E esse diálogo, para ele fluir, você precisa, como escritor, se dedicar muito a ter, aí a gente vai desde a nossa live de hoje, a ter esse fio do início ao fim, a ter cuidado na escrita, a pensar em cada sequência para deixar o leitor próximo a você, querer estar com você. Então, essa história do escritor é muito importante. Todos nós podemos escrever. Agora, tem que se dedicar. Tem que ter essa relação com o leitor. Né? Se você tiver presente isso, você não vai se importar com o tempo que você vai ficar para escrever aquele livro. Você não vai se cansar. Claro, o cansaço vem, você fica exausto, mas no outro dia você quer continuar.
Esse é o lado bom, o lado legal, entendeu? Então, eu acho isso, né? Tudo que a gente foi falando, eu acho que tem pontos aí para quem quer começar ter um caminho, né? Ter um caminho para já dizer assim, bom, eu já sei mais ou menos onde vou pisar. Que terreno é esse que eu vou pisar? É um terreno Exato. que eu pisei sem ter ninguém na minha frente puxando. Certamente foi a sua experiência. E hoje a Mesma gente pode coisa. passar um pouco, né? Um pouco dessa experiência para quem está ouvindo, né? Exato. Sei. Eu penso da mesma forma. Assim, lógico, não tem fórmula pré-pronta, vamos dizer assim, né? Não tem. Mas eu acho que o que a gente conversou aqui, de uma forma geral, dá indicadores de como é que eu devo enveredar, né? Se eu estou afim de escrever, né? As dicas, né? Lógico que dica é dica. Não é uma norma. Né? Você não tem que fazer dessa forma. De repente você faz de um jeito completamente diferente. Mas uma coisa é certa, vai ter que ter início, meio e fim. Né? Exato. Vai ter que ser bem escrito, vai ter que chamar a atenção do leitor, né? Isso vai ter que ter, senão não vai servir como livro, vai servir livro para você, mas para as outras pessoas talvez não, né? Então, assim, eu acho que tem uns parâmetros aí que não tem como fugir deles, não. Agora, e não ter medo, né? Exatamente, simplesmente não se auto-sabotar, né? Não pensar, só quem consegue fazer isso é quem já é bom. Não é, não. Ninguém nasce bom nesse negócio, não. Tu vai treinando, vai melhorando. Exatamente. Se eu pensar nos primeiros momentos que eu comecei a escrever, por exemplo, Além do Alpendre, e hoje, esse livro que está na mão de algumas pessoas aí, rapaz, eu já vejo uma outra forma de colocar, entendeu? Muito mais solta, muito mais honesta. Isso é que, Marcílio, isso que você falou é muito importante. Eu acho que tem uma coisa no escritor que é a honestidade com relação aos seus personagens. Né? Se eu quiser botar um parênteses, não sei se eu me alongar, você diga. Mas, por exemplo, quando eu li Jorge Amado, vários livros de Jorge Amado, quando eu lia Jorge Amado e fui conhecer depois quem era a pessoa de Jorge Amado, era completamente diferente, rapaz. Eu fazia imagem de Jorge Amado, aquele cara boêmio, que tinha uma relação com mulheres e vigaristas, e jogadores, de uma forma muito... E, no entanto, quando a família publicou um livro sobre ele, depois que ele faleceu, eu descobri, rapaz, que era um cara rigorosíssimo com relação às filhas, um cara muito ligado à família, onde ele ia, Zélia estava do lado. Quer dizer, o desligamento entre o escritor, o autor e a obra deve ser sempre estabelecido. A obra é muito maior do que o autor. Exato. A pessoa não pode ligar isso, dizer assim, rapaz, eu li aquele livro e entendo agora quem é Haroldo, entendo agora quem é Marcílio. Não entende, não. Porque ali você era o escritor. Você saiu desse jeito que você é, da sua forma de pensar, da sua forma de ver o mundo, porque você entrou em outros personagens. Exato. Então, essa distinção é importante. Por isso que tem a história de Clarice Lispector, a história do medo. Não ter medo. Porque você não é mais você. Você é aquela pessoa que você está colocando. São outras ideias. Você está colocando ideias que não são suas, às vezes. É a ideia daquele personagem. Então, a distinção ela é importante. Então, são essas coisas que eu acho que faz parte da vida do escritor e que eu só fui aprendendo, como você falou, Marcelo. Eu fui aprendendo, picando a mata para poder passar por aquela mata fechada. Fui fazendo assim. Ninguém me disse como era que tinha que fazer, né? Rapaz, o cara só anda de bicicleta se cair, né, não? Tem que tentar. O cara só anda de bicicleta, só aprende a andar de bicicleta se tentar cair, levantar e continuar. Não tem outro jeito. Exatamente, exato. Eu acho que o resumo da ópera é esse. Haroldo, vê só. Eu queria agradecer demais o papo. Eu acho até que valia
ampliar esse debate com outras pessoas e que Alexandre Aragão tá aí na live. Eu vi, rapaz, Alexandre é um fenômeno. Que deve ter um acervo massa também. De repente a gente fazia isso até no YouTube, que tem é mais estável. Junta aí uma galera para bater papo sobre uns 5, 6, 7 pessoas ao mesmo tempo, para a gente bater um papo e convidar o pessoal para participar. Mas de toda forma, cara, foi um prazer. Alexandre é o mestre, velho. Alexandre, né? Alexandre é. De toda forma, bicho, ó, eu queria agradecer de coração você ter aceitado o convite. Fazia uns 30 anos que a gente não se falava. Era mesmo. Não é? Marcílio, eu conheci você pequeno, rapaz. Pois é, já tô velho. Não. Já tem até barba branca, cara, aqui, ó. Mas, assim, foi bom demais, assim, um diálogo muito bom. O pessoal gosta também muito desse tipo de bate-papo, né? Eu acho que valeu a pena demais, cara. É uma pena que a internet ficou oscilando, mas eu acho que, de uma forma geral, o pessoal conseguiu acompanhar. E aí, eu deixo você aí fazer as honras aí, o fechamento. Ô Marcílio, ó, sinceramente, cara, primeiro, foi um prazer enorme quando você me contactou. Eu disse, Marcílio, aquele menino, rapaz, irmão do meu amigo Marcelino. Aí pronto, quando a gente conversou que você deu a sua história, seu percurso, aí eu já passei a ter uma admiração muito grande por você. Então, para mim, primeiro, estar fazendo essa live com você foi super agradável, conhecendo mais você. E depois, olha, eu digo uma coisa de seriedade. Falar sobre escrever, sobre leitura, sobre livro, é uma paixão, cara. Então, para mim, é um prazer imenso. Essa ideia que você deu, se você quiser fazer outra com Alexandre Aragão, ou outra pessoa, botar um grupo assim, e a gente conversar, você dar o toque do tema, e a gente sair falando, para mim Pode contar comigo, mais uma vez. E agradeço, bicho, a todo mundo que pacientemente esteve aí, né, com todas esses problemas aí da internet, de cai e volta e a gente se conectar novamente. Agradecer as pessoas que pacientemente estiveram aí, tá certo? É isso. E desejar um bom final de sábado à noite e um bom domingo para todo mundo. Valeu demais. Obrigado, pessoal, por ter acompanhado até agora. Valeu demais, Haroldo. A gente se fala. Eu vou levar adiante essa ideia, viu? Tá bom, beleza. Vou um abraço a todo mundo. Um abraço. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, velho.